Esta é a primeira edição do Conversa de Artista, um novo projeto da revista Select, em que a gente promove um encontro entre um crítico convidado e um artista contemporâneo que apresenta uma obra recente. Com esse projeto, a revista intensifica o seu papel de mediação e de criação de espaços para o pensamento e para a comunicação da obra contemporânea. Hoje, nessa primeira edição, que está sendo gravada e que vai ser documentada e arquivada no nosso site, e vai ser possível consultar, vai ficar num arquivo vivo. Nós temos como convidado o crítico Mário Joia, que é jornalista e curador também, formado em jornalismo pela ECA USP, colaborador da revista Select, atuou como repórter de arte e arquitetura na Folha de São Paulo, integra o grupo de críticos do Paço das Artes desde 2011, foi crítico convidado do programa de fotografia e do programa de exposições do Centro Cultural São Paulo, coordenou o projeto ZIPAP, da Zipper Galeria, e realiza diversas curadorias de exposições coletivas e individuais. Mário Joia vai conversar com Ana Nitza, que está realizando uma exposição no Art Hall da sua obra recente, de trabalhos recentemente produzidos, e um pequeno panorama de sua obra. Ana Nitza é artista formada em desenho industrial pela FAAP, participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, como a individual Hermes e Afrodite, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, a coletiva Zoom, na Galeria Carlos Carvalho, em Lisboa, e nos Limites da Arte, na Funarte, São Paulo. Publicou o livro Sublimação, em parceria com Éder Chiodeto, e possui obras na coleção do Banco Espírito Santo e do Banco Itaú. Obrigada a nós dois. Uma boa conversa. Bom, começando essa conversa, acho que essa exposição aqui na Art Hall tem um dado bem forte na obra da Ana Nitza, que eu acho que esse trânsito por linguagem. Então, eu acho que fundamentalmente ela é uma artista que trabalha o fotográfico, não fotográfico só da foto pendurada na parede, mas um olhar fotográfico. E isso foi se adensando e contaminando, crescendo para outros tipos de linguagem. Então aqui a gente consegue achar obras tridimensionais, fotos, digamos, eu posso falar de fotografia expandida, onde que é uma mistura de objeto e de fotografia em si. Fotografias que são interferidas, tipo essa aqui, onde tem o traço, então tem um pouco do desenho e da fotografia. E algumas obras mais recentes, que são aquelas com terra, que tem quase um desejo de performance também, que o próprio gesto da artista no lidar com a terra e lidar com o papel e ter esse tênue equilíbrio, ela vai construindo a obra meio bastante risco, assim. Então eu acho que é um vetor importante ela não se comportar não ser alinhavada por uma linguagem sozinha. Assim, acho que bom, já começou a perguntar para ela, da onde que você acha que isso vem muito também acho que o tridimensional vem dessa formação de designer que você fez, joias assim e tal, e também um pouco mais anteriormente essa formação Waldorf, né? Conta um pouco da sua historinha, assim, como que você começou nas visuais, assim, como você se aproximou dessa visualidade. Assim. Tá, vou tentar ser curta nessa parte. Eu estudei na escola Waldorf e a gente teve acesso à arte desde muito cedo.
mas não como uma coisa para show-off, assim, era muito mais uma coisa para desenvolvimento humano mesmo, né? Por outro lado, muita liberdade. Então, desde a escola você tem muita liberdade, e a minha formação como da minha família também, que me deu muita liberdade, então não tinha outro caminho além da arte. Acho que a arte me pegou muito fortemente desde muito cedo. Mas eu não tinha ideia da ideia da força da arte contemporânea ainda, que eu realmente só fui acordar com esse trabalho. E a joalheria veio antes disso, foi quando eu entrei na faculdade de desenho industrial. Por que eu escolhi desenho industrial? Porque eu acreditava que a escola já tinha me dado o curso de Leia, né? Que tinha na FAP, tinha desenho industrial e tinha Leia. Isso foi anos 90. Anos 85. 85 eu saí da Valdo. E a exposição da Pinacoteca está para... 2003. E, exatamente, eu vou formar nada. 2003, aí eu escolhi desenho industrial por ser muito diferente da escola, porque eu queria ter uma nova experiência, um novo olhar, um novo contato. E também sempre me interessou o feito das coisas, porque eu tive um pai engenheiro civil, então assim, olhar uma construção, olhar uma obra é uma coisa que também acompanhei desde criança. Eu entro num lugar, para minha irmã fez arquitetura, eu entro num lugar, eu adoro pensar como é que foi feito, como é que foi logisticamente construído, como é que foi pensado, então isso também... É que acho que tem um lado também, apesar... Acho que fazer da Ana é super intuitivo, mas tem alguma coisa planejada, então, digamos... conta um pouco do seu avô, que já tinha slides de fotografia, então desde criança você... A fotografia, meu pai fotografava e o pai da minha mãe fotografava, então era uma coisa também que me atraía muito, já me fascinava muito a fotografia. E, enfim, e aí, para construir e ter essa liberdade foi... É que também é aos poucos, né? Tipo, esse caminho que você vê já está super consolidado, mas tem uma... Eu acho que outra coisa importante, um ponto importante é você falar dessa referência de Avaré, que é onde você tinha da fazenda, que você passou a infância e onde que é, digamos, seu ateliê vivo ainda lá. Sim, é um dos meus cérebros. Eu gosto de brincar que eu tenho alguns cérebros. Tenho o meu cérebro ateliê fazenda, meu cérebro aqui em São Paulo. Então fala um pouco como que é essa vivência na fazenda. Na fazenda. Migrou para a obra. A história da fazenda é muito antiga, porque é daí que veio a minha liberdade. Porque de criança, não sei como meus pais não me deixavam ficar tão livre lá, porque eu andava por tudo, pequenininha, assim, sem sapato, até porque tinha um pessoal, era uma fazenda de café, então tinha muita criança. E eu já gostava de ficar com as crianças lá, eu gostava de ficar igual a elas, elas não tinham sapato, também não ficava de sapato. Essa fazenda é dos meus bisavós e aí isso foi o que me deu a raiz, acho que de todo o meu trabalho, minha raiz é dessa liberdade, dessa fazenda, que hoje eu herdei uma parte, não é mais o café, mas que é por onde eu faço minhas caminhadas, é a terra que me dá a sustentação do meu trabalho. Eu acredito que toda a minha criatividade vem dessa raiz, que com certeza o familiar tem um peso ali também, tem um peso grande também, essa história familiar com certeza tá junto. E eu acho que se pensar esse território que tem Avaré, que é meio também pensar em correntes de história da arte, tem um pouco a ver com environmental art, essa coisa do artista fazer essas derivas por esses territórios um pouco mais próximos da natureza, mas que quando nesse ambiente um pouco mais, não inóspito, mas enfim, mais próximo da natureza, também, né? Mas que aí quando você volta para o ateliê, você tem esse olhar fotográfico, porque você já fotografou muito, e aí acho que essa exploração entre esse vetor natural e esse vetor construído acaba meio que migrando para as obras. Assim. A fotografia, eu gosto de pensar que a fotografia não é só um gesto que você vai lá e fotografa, tem uma construção,
tem uma construção de pensamento, tem uma pesquisa, tem toda uma carga dentro de mim, porque eu busco muito entender o porquê que eu vou para lá, para cá e para lá. Não é só olhar e gostar daquilo, não. Por que eu tenho esse olhar? Eu vou atrás disso. E eu acho que estar diante da natureza você estar diante de um conflito, de um pensamento que você tem. Você traz na fotografia o que você é, o teu pensamento e a pessoa que você é uma carga. Você traz isso nas imagens. E os objetos, eu sou uma colecionadora de fotografia, de imagens, mas com certeza também uma colecionadora de detritos. Não gosto muito de falar essa palavra porque são, enfim, coisas que eu vou catando, galhos e tudo, eu vou carregando, eu vou catando, daí eu trago para São Paulo, trago para o ateliê e aquilo vai, dia a dia, vai trabalhando. É uma construção, é uma vida, porque todos os trabalhos têm uma vida. No momento que você está trabalhando com aquilo está vivo. E o que esse ateliê como, digamos, como depositório, né? Assim, tal, tem coisa que você recolheu faz anos e volta, ou fotografias que você fez e reutiliza. Com certeza, sempre. E também você tem essa inquietude dessa coisa de você sempre testar novas linguagens. Então uma época você fez vídeo também, né? Então você migra por... Teve uma época que eu buscava muitas experiências, eu tinha que testar tudo que era possível na arte, eu queria testar. Até a hora que eu fui também, acho que escolhendo mais, vamos dizer, afunilando, né, as coisas foram se afirmando mais, e eu acho que o que está aqui é bem que já está um tempo mais firme, assim, não tenho mais necessidade de tantas experiências. Acho que eu já experimentei bastante experiência, eu quero dizer, de materiais, do que um material com outro pode acontecer e tal. Não precisa mais ser eu fazendo, né? Eu posso pegar e fazer o barro, que é uma necessidade que eu tive de amassar a terra com a mão, a composição da água com a terra. Você precisa ter um X de água, um X de terra para dar o barro bom. Se tem muita água, ele fica mole, se tem pouca água, ele fica seco, ele quebra. Então, são analogias que são reflexões que vão te levando de dentro para fora, de fora para dentro. Isso é um jogo bem recorrente para mim. Mas que eu posso pedir para alguém queimar, não preciso ser eu ir lá no forno queimar. É como o bronze, não precisa ser eu fazer todo o processo do bronze, né? Eu posso pedir para alguém fazer para mim. Então hoje eu acho que eu consegui desapegar de muita coisa, assim, Isso foi também um ponto bem importante no meu E acho que tem uma coisa evidente, por exemplo, nessa fase aqui você tinha a coisa da fotografia ainda bidimensional, mesmo que tenha interferência e tal. Mas que hoje, nesses trabalhos mais recentes, tem a coisa da forma, você foi testando. Necessidade de pôr volume. E eu prefiro até sem que é quase um movimento escultórico também. Sim, né? sim. Da costura, tem a costura por trás, que está unindo as duas imagens, tem esse movimento. E assim, para você chegar, por exemplo, a essa série das árvores sem o tronco, assim, foi muito... Como foi a gênese dessa série? Foi bem legal esse começo desse trabalho. Foi uma surpresa, como esse daqui também, que assim, apareceu na minha frente, esses corpos, né? Essa sublimação aconteceu, tinha uma árvore magnífica, toda amarela, florida, que eu queria trazer todo esse poder dela, mas não tinha, numa foto só não dava. Então eu tive que deitar no chão, tirar a foto de um lado e deitar do outro lado no chão e tirar outra imagem. Quando eu coloquei no computador, fiz várias fotos e tal, quando eu coloquei no computador é que eu percebi que eu tinha eliminado o tronco e até me deu um certo susto. Eu falei, nossa, eu eliminei o tronco, mas como é que eu eliminei o tronco? O tronco liga a árvore para a terra, a árvore precisa de terra, como é que fica sem o solo, né? Por que eu fiz desse jeito e tal? Depois que
às vezes tem umas coisas assim que acontecem, você não controla. Eu acredito nisso, que o sagrado ele é um invisível que você não controla, não tem como. E a gente, acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar de se colocar com certa humildade, né? E aí nasceu esse trabalho, nasceu assim, nasceu dessa junção. Foi uma coisa meio por acaso, mas é um por acaso que eu também não acredito no por acaso. São muitos anos fotografando, muitos anos andando nessa terra, muitos anos andando nesse lugar. Às vezes eu levo amigos que nunca foram para essa fazenda e muitas pessoas sem se conhecerem comentaram: nossa, Ana, você anda aqui como se você morasse aqui, né? É engraçado isso, porque é muito íntimo para mim mesmo. Esse lugar é um lugar muito íntimo. E aí, bom, mas pode me contar um pouco mais com esses tridimensionais que você está fazendo mais recentes e essa própria inclusão da folha de madeira, assim, que quer dizer, na verdade... É verdade. Tem também uma ideia, assim, que eu vejo assim, tem aquele outro livro, então tem uma ideia digamos, não de catalogação, mas essa coisa de livresca, assim, que ela contamina, mas contamina o material natural, que é essa coisa da madeira, enfim, tem uns hibridismos, assim. Sim, o híbrido é uma palavra que você falou agora que eu adoro, que eu adoro juntar coisas nos desenhos, nos trabalhos e tal. A necessidade das folhas de madeira foi trazer o tridimensional em matéria, trazer a matéria, porque a fotografia sempre é uma coisa que parece meio distante, né? Que não deixa de ser uma imagem que parece que está longe de você, é uma onde é Varé, onde é essa fazenda, né? No momento que você traz a imagem do livro construído na tua frente, ele te traz uma materialidade mais palpável. E eu estou gostando muito de trabalhar com essa madeira brasileira, é um trabalho recente. É que você está estudando botânica também, né? Para saber um pouco identificar. Exatamente. Assim. No fim eu resolvi construir, como eu fiz um livro em 2014 desse trabalho todo das árvores, eu resolvi catalogar, resolvi descobrir, então eu comecei a coletar a folha, pedaços do tronco e sementes e flores, então eu volto para a mesma árvore durante o ano, então eu vejo ela em várias estações, também eu acho bem bacana isso. E aí como eu coletei muita coisa, depois que eu coletei toda essa quantidade imensa de plantas para identificar qual era cada árvore, aí que eu coloquei tive a necessidade de colocar nos vidros com álcool para sair a tal das tintas, né, das plantas. A cor, que é uma cor que você não vê, que você pega uma folha verde e coloca no álcool, às vezes sai vermelha a cor do álcool, é interessante. A flor também é amarela, mas sai verde, é uma coisa que... Nesse caso é um processo que se assemelha à coisa da pintura, né? Se você achar essa coisa da pigmentação, digamos, natural. Assim. Pigmentação natural. E aí, porque por exemplo, a gente estava vendo essa obra tridimensional, que no caso a terracota também tem uma coisa do som, mas que se você não fala, a gente acaba passando sem perceber. Essas sementes que eu copiei da natureza em terracota, procurei usar barros diferentes, terras diferentes, pigmentos diferentes. Também eu acredito no arcaico, que a gente volta lá para trás, tem essa volta, tem o feminino de trabalhar nisso tudo. E o som, a hora que você queima e vem a peça, e na hora que uma amiga minha queimou, quando eu vi aquilo queimado, né, que você sabe que diminui, você faz a semente, depois ela diminui e tal. É interessante todos esses processos, né, muito bacana. A hora que eu peguei aquilo, fez aquele som, eu falei, nossa, incrível esse som que dá na terracota. E muito bacana essas surpresas, às vezes que você não tá esperando mesmo. Acontece no decorrer do trabalho, no decorrer da pesquisa. Isso que eu acho bacana, você não está controlando. A gente, como ser humano, acho que controla muita coisa, acho que a gente não controla nada. E assim, outra coisa que dá para pensar na sua arte, essa coisa do feminino, assim. Mas você se irrita quando falam que é feminina? Hoje não mais. Eu já ouvi
ouvi muito, isso é um trabalho de mulherzinha, porque tem costura, porque tem linha. A linha é um trabalho de mulher, não consigo pensar assim, porque uma vez que você liga um ponto ao outro, é uma linha, um desenho, é aí que começa tudo, o olhar do desenho, da arte contemporânea, um ponto ligado ao outro, uma linha, e vai longe, né? E não, hoje em dia não me preocupa mais, porque acho que, enfim, você pode buscar os símbolos das coisas, mas acho que o legal é o equilíbrio. Eu busco esse equilíbrio no meu trabalho, eu busco nas imagens. Aí vai depender do olhar da pessoa, porque o trabalho ele funciona conforme a história de cada um, né? Ele vai existir conforme a tua história, você vai ver de um jeito, cada um vai ver de um jeito, não tem controle sobre isso. O artista não controla isso, graças a Deus. E aí mas tem gente que faz uma leitura mais política, ecológica dessas obras, por exemplo, da série Sublimação, que tem essas árvores em queda, essa coisa calcinada, assim, as pessoas falam muito. Foi bom você falar desse ponto, porque foi interessante quando eu comecei a fazer as aquarelas de terra, foi exatamente na mesma época que teve o desmoronamento de Minas, de Mariana. Foi exatamente na mesma época, então é super político se eu quisesse pensar assim, mas da árvore em queda, eu acho que a política está o tempo todo no nosso dia a dia, ele vai estar também no olhar de cada um que estiver olhando, ele está aberto a isso também. Está aberto ao feminino, está aberto à política, com certeza, porque eu acredito que a política está no nosso dia a dia. Não consigo separar muitas coisas, eu acho que tá bem junto sempre. Sim. E, bom, você pode, assim, resumidamente, a gente já fez a montagem da exposição, como que foi o processo longo, como que se deu isso, assim? Foi meio uma antologia, uma mini retrospectiva dessas obras recentes? Acho que não penso em retrospectiva, eu penso... Você é jovem. Não tanto, né? 49 anos, tem mais de 20 anos de tempo aí. Que as coisas não são por acaso, tem bastante suor, bastante dúvida. O artista ele nasce da dúvida o tempo todo, o trabalho é vivo. A gente está sempre trabalhando, não tem... Para a montagem teve um tempo, não teve muito. Eu acho que a gente está em 2017, é tudo muito rápido, né? Nosso dia a dia, quem vive em cidade, é tudo muito rápido. Mas esse trabalho é um trabalho, esse recente, vem desde o ano passado. Então foi tranquilo para montar, porque o pessoal da galeria aqui também, a gente tem uma sintonia muito fina, muito boa. Então acho que flui. Eu agradeço também muito aqui, porque esse espaço é um lugar que te dá um espaço, dá uma liberdade aqui na Art Hall, e sem esse apoio a gente também não consegue mostrar o trabalho, enfim, do jeito que a gente gostaria. E aqui eu tenho uma liberdade incrível, assim, muito boa, acho que é uma troca de confiança muito E boa. A partir dessa pequena exposição, você já imagina alguns desdobramentos dessa obra? Porque, por exemplo, vem nesse dimensional, a gente ficou falando assim um pouco antes da gravação, essa coisa do registro sonoro, de você ou fazer uma coisa audiovisual de novo que você já fez. Assim. Sim, com certeza, resgatar esse visual, esse som, com certeza. Mesmo porque eu trabalho com música, eu estou sempre ouvindo música, além do que trabalho ouvindo música, todos os tipos, música brasileira, clássica. O clássico vem muito da infância dos meus avós, na casa dos meus avós, e também da escola, que a gente também cantava e tocava instrumentos e tudo mais, tipo orquestra. E o som é muito importante para mim. O som da natureza, então realmente eu vou refletir sobre isso. E com certeza já tem os outros, já tá no ateliê, tem vários desdobramentos em tridimensional, em madeira, em fotografia, tá tudo, cada vez acho que vai
vai casando assim, os materiais. Legal. A gente tem, se alguém quiser também fazer alguma intervenção.